Tô de volta, olha só, deixa eu dar mais uma dica para você. Eu tô achando fascinante aqui dar essas dicas quase que eu falo o nome, do nosso quadro Que Santo é Esse de hoje? Porque você tem muito a aprender com esse santo que nós estamos apresentando para você hoje. Eu vou dar mais uma dica aqui, a quinta dica, porque nesse bloco dá tempo de você ligar. No próximo eu já vou fazer o sorteio para ligar aí para sua casa. Nosso telefone é 19 3871 9620, 19 3871 9620. A quinta dica é essa, olha, foi aclamado como bispo de Hipona e ocupou, tá lá, tô abrindo mais um quadrinho, né? Foi aclamado como bispo de Hipona e ocupou o cargo durante 34 anos, derramando toda a sua sabedoria nas pregações, nos livros, na caridade para com os pobres, na espiritualidade profunda. Olha, depois que se converteu, deu uma colaboração tão grande para a doutrina da igreja, inclusive para regras de congregações. Existem muitas congregações religiosas que não foram fundadas por esse santo, mas que seguem uma regra que foi escrita por ele e não é São Bento, não queira confundir, não estou confundindo sua cabeça aí não, mas esse também escreveu uma regra, muita gente segue a regra dele e mesmo que não tenham sido fundadas por ele. Então deu uma contribuição maravilhosa para a vida da igreja, que aliás, tem pessoas que nem são cristãs e estudam também os escritos desse santo. É impressionante a influência que ele teve na filosofia e na teologia. Estou dando muita dica, daqui a pouquinho eu falo quem é, né? Porque vai deslizando aqui que a gente não consegue segurar e acaba querendo falar. Mas você liga para cá e fala para mim, é você que tem que falar para mim que santo é esse. Quero agradecer aqui a participação da Mirtes Lages Fortes Melo Magalhães, de Teresina, no Piauí, a Gláucia Maria da Fonseca, de Uberaba, em Minas Gerais, a Pedra Alves Sorato, de Icara, em Santa Catarina, Valdir Tonelicem, de Paraguaçu Paulista, São Paulo, Éliga Campreger, de Rio do Oeste, em Santa Catarina, Maria Jorge Barbosa de Paula, da cidade de Mariana, Minas Gerais, Marlene da Silva Pinto, de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, a Rita de Cássia Ribeiro Caires, de Guanambi, na Bahia, Ivonete Alves Peroba, de Piratini, no Rio Grande do Sul, Roseli de Fátima da Veiga, da cidade de Mormaço, no Rio Grande do Sul, e a Maria Sueli Pereira, de Louveira, em São Paulo. Eu vou apresentar aqui então diante do Cristo Bom Pastor Misericordioso, para que sua vida seja iluminada, abençoada e protegida por Nosso Senhor, para que você nunca se desvie aí do caminho da fé. Ah, lembra, daqui a pouquinho vai ter um copo com água aqui. Então prepare o seu copo com água para a gente abençoar no final do programa. E agora eu quero iluminar mais uma vez a sua vida com uma passagem do Evangelho. Nós vamos preparar aí uma passagem do Evangelho que, como sempre, é alimento espiritual. E eu fico feliz de apresentar essas passagens do Evangelho aqui, porque tudo isso é produzido graças à sua contribuição. Você que é sócio fiel e você que vai ligar para cá hoje no 19 3871 9620 para começar a fazer parte desta obra e continuar nos ajudando a evangelizar. Vamos então assistir mais uma passagem do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pode um cego guiar outro cego? Não vão cair os dois em algum buraco? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito deve ser como o seu mestre. Por que você vê o cisco que o teu irmão tem na vista e não repara na trave que está na sua? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, me deixe tirar aquele cisco que você tem na vista? Se você não vê a trave que está na sua. Hipócrita, tira primeiro a trave da sua vista, e então você verá bem, para poder tirar o cisco da vista do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto,
nem árvore má que dê fruto bom. Cada árvore conhece-se pelo fruto. Não se colhe figos dos espinheiros, nem se apanha uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração é que tira o bem. E o homem mau, da sua maldade tira o mal. Pois a boca fala daquilo que está transbordando o coração. Quais são os frutos que você tem produzido aí na sua vida de fé? Se a árvore é boa, ela vai produzir frutos bons. Se a sua vida de fé está sendo adubada aí com a palavra de Deus, certamente ela vai produzir frutos e frutos que transparecem para a vida, sem dúvida alguma. Mas eu quero falar com você sobre a referência para a nossa vida cristã. Jesus começou essa passagem do Evangelho dizendo: um cego não pode guiar outro cego porque os dois vão cair no buraco. É verdade, né? É verdade. Para a gente tentar colocar o outro no caminho da fé, é preciso que também tenhamos feito uma experiência de fé. À medida que eu faço uma experiência de fé, me enraizo na vida de fé, então vou conduzir o outro também à fé. Por que eu digo isso? Primeiro, para lembrar que se a gente não fez uma experiência verdadeira de fé e vai querer levar a pessoa que está sem fé, que ainda não fez uma experiência com Jesus, a gente não tem uma experiência verdadeira, enraizada ali na fé, acaba que acontece o contrário. Você sabia disso? Acompanhei já muitas pessoas que não estavam ainda enraizadas na vida de fé e aí foram lá tentar levar outros e acabaram que os do mundo levou a pessoa para o mundo e não aconteceu o verdadeiro sentido da evangelização. Faltou o quê? Estar enraizado na vida de fé. Então essa experiência pessoal com Jesus, ela é fundamental para aquele que quer viver a verdadeira fé e ajudar outras pessoas também a chegarem até Jesus. Essa experiência, a experiência pessoal, ela é fundamental. Sem essa experiência pessoal, não é possível guiar outras pessoas para a vida de fé. Mas também é preciso lembrar que a referência primeira para a nossa vida cristã é Jesus. Não tenha dúvida disso. A referência para todo cristão é Jesus. E por que eu estou querendo lembrar isso? Porque tem pessoas que às vezes até me procuram para dizer assim: padre, olha, eu não vou desistir de falar de Jesus porque eu não estou conseguindo viver do jeito da fé. Claro, a gente precisa se esforçar todos os dias para viver do jeito da fé. Isso não coloca em dúvida de jeito nenhum. Precisa se esforçar. A correspondência à graça é fundamental para que vivamos na verdadeira fé, vivamos na santidade. Mas dizer assim: olha, eu não vou continuar falando de Jesus porque eu não consigo viver direito a fé, mas está lutando no dia a dia, então entenda uma coisa: você não é a referência primeira. A referência primeira é Jesus. Então nós falamos de Jesus, nós não falamos de nós mesmos. Algumas pessoas às vezes confundem. A palavra, ela é mais importante do que o pregador. Mais importante do que o pregador. O pregador é instrumento. Então não desista de falar de Jesus porque você vacilou. Não, levanta, retoma a tua vida espiritual, faça uma boa confissão, volte à vida da graça e seja um instrumento nas mãos de Deus para levar outras pessoas. Você fez uma experiência, mas você não é a referência primeira. A referência primeira para a vida cristã sempre é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não desista da missão por conta disso. É claro, cometeu um erro, se afastou de Deus, volta para Ele. E repito, por uma boa confissão. E aí, então você retoma a tua vida de fé. E lembre-se sempre que Jesus é a referência primeira para a vida de fé. E agora eu queria até falar com você o seguinte: eu disse no começo do programa que ia dar algumas indicações para você de como você diagnosticar se está vivendo bem a fé ou não. E ao falar do sacramento da penitência,
o sacramento da penitência também é uma maneira de você diagnosticar se está vivendo bem a fé. Porque quando a pessoa se afasta do sacramento da penitência, é porque ela está ali, olha, insistindo em continuar vivendo numa vida de pecado. Insistindo em continuar vivendo ali afundada no pecado, mesmo tendo consciência. E aí tem medo de se confessar, tem medo de ir ao sacerdote, porque fica pensando assim, o que ele vai dizer por causa do pecado que eu cometi? Ele não vai dizer nada a não ser do amor de Deus, da misericórdia de Deus e te dar a absolvição dos pecados. Então, para você crescer na vida de fé, o diagnóstico é esse. A frequência no sacramento da penitência. Buscar sempre o sacramento da penitência. Quando a pessoa vai se afastando do sacramento da penitência, ela vai se afastando de Deus também, porque o pecado quebra a relação de amizade do homem para com Deus. E é claro, a maneira que você tem de restabelecer essa aliança de amizade com Deus é através da misericórdia. Experimente a misericórdia de Deus e você vai voltar então à relação de amizade perfeita com o Senhor. Volte para Deus através do sacramento da penitência. Muito bem, olha só, quero trazer mais uma dica muito especial, aliás, uma dica linda, maravilhosa para você. Eu quero mostrar para você que é devoto das mãos ensanguentadas de Jesus, o novo terço Mãos à Obra. É o terço da etapa dos pilares da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. São contas em cristais transparentes, intercalados com cristais rubi, que representam o preciosíssimo sangue de Jesus, com trançado italiano, com relicário com strass, pingente duplo da capelinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus nas cores dourado e branco e com a jaculatória da oração e a cruz com strass. Deixa eu mostrar o detalhe dessa cruz aqui porque é lindo, maravilhoso. Aliás, são vários detalhes, né? O detalhe da cruz, o que representa aqui o pilar e também a capelinha. E além disso, o relicário. Tudo isso aqui nessa obra maravilhosa, uma obra de arte mesmo, uma preciosidade. Você, com o terço Mãos à Obra, você contribui diretamente na etapa dos pilares da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. E ele ainda vem com uma embalagem especial para proteger o seu terço, né? Uma embalagem especial, um saco de veludo com lacre de originalidade. Então não perca tempo, leve com você essa devoção que vem transformando o Brasil. Adquira o novo terço Mãos à Obra pelo shoppingcatólico.com.br ou ligue agora mesmo para o nosso call center 19 3871 9620 e ajude na construção da nossa igreja e ainda tenha essa peça maravilhosa na sua casa. Ao adquirir os produtos oficiais das Mãos Ensanguentadas de Jesus, você contribui diretamente para a construção da nossa igreja. Ligue agora para 19 3871 9620 e peça já a sua. Os nossos produtos estão disponíveis também nas melhores livrarias do Brasil. 19 3871 9620 ou shoppingcatólico.com.br. Muito bem, depois dessa super dica, eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto, né? O último intervalo dá tempo de você ligar e deixar seu pedido de oração, prepare o seu copo com água. Quando eu voltar, vou fazer o sorteio aí do nosso quadro Que Santo é Esse? Estou te aguardando, vou para o intervalo e já volto.